Boa noite. O Globo Repórter de hoje investiga o mais fascinante órgão do corpo humano. O que podemos fazer para que o nosso cérebro funcione melhor? Você sabia que a ansiedade prejudica a nossa memória? Meditação, caminhadas e exercícios físicos já são apontados como poderosos remédios contra o esquecimento, assim como a leitura, as contas sem calculadora, a chamada ginástica mental. Os alimentos que estimulam a nossa inteligência e uma descoberta espantosa, o incrível poder da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla, doença considerada incurável. O programa desta noite é uma coprodução do Globo Repórter com a RBS TV de Porto Alegre e a TV Tem, afiliadas da Rede Globo. A visão não apenas simples, mas espetacular das nuvens que passam. O afeto que sentimos ao contemplar a delicadeza da natureza. A compreensão exata de um sinal. A explosão do chute perfeito na hora do gol. O grito de paixão e comunicação. Razão e emoção. Tudo está dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro. Quanto poder! Há séculos, cientistas e filósofos são fascinados pelo cérebro e olham para ele de todos os ângulos. A estrutura, aparentemente simples, guarda complexidade. É ela que, de uma forma surpreendente, faz o nosso mundo acontecer. Foi responsável pelos nossos primeiros passos e por tudo que aprendemos depois. Há muito por desvendar. O cérebro e as diversas conexões entre as bilhões de células cerebrais estabelece um padrão, como se fosse uma análise combinatória, uma variabilidade tão imensa que isso sempre abre muitos caminhos para a melhora da função cerebral em quem mais precisa, que são as pessoas que têm doenças. Poderoso e frágil. Então, como manter o nosso cérebro saudável? Mantemos a saúde do cérebro, primeiro assim, lembrando que o cérebro está dentro de um corpo, porque ele depende dos seus aspectos nutricionais, dos seus aspectos de oxigenação desse corpo. 7 reais, amiguinho. Tia, pega brócolis, pega couve-flor, cenoura, beterraba, linda, menina. Cada vez mais cuidamos da alimentação. Para mantermos nosso corpo saudável, é preciso cuidar do coração, evitar diabetes, não engordar. Mas e o cérebro? Será que ele também precisa de cuidados especiais? Esta cientista garante que sim. Gláucia Pastor, engenheira de alimentos da Unicamp, montou uma mesa com alimentos que fazem bem não só ao corpo, mas também ao nosso cérebro. O cardápio é bem variado. A recomendação coma sempre frutas que a gente ouviu e ouve da avó, da mãe, dos médicos é pura verdade. Os neurônios adoram. A gente pode começar, por exemplo, falando das vitaminas hidrossolúveis que estão presentes nas frutas, né? Como a vitamina C, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B, como a vitamina E, vitamina A. E essas substâncias, elas vão fazer com que o neurônio funcione melhor, funcione de forma adequada. Todo mundo gostaria de ser rico, bonito e inteligente. Rico, bonito, é genético. Tem alguma coisa aqui que deixa a gente mais inteligente? Tem sim. Eu acho que é importante mencionar que os peixes, né, principalmente esses peixes marinhos, eles apresentam uma alta concentração do ácido graxo DHA, o ômega 3 especializado, e esse DHA ele é responsável pela facilidade em aprender, em guardar o conhecimento. Então, acho para as crianças é fundamental. Para as crianças, idade escolar é fundamental. E, lamentavelmente, não é muito do hábito do brasileiro em geral. As nozes. Ajuda o cérebro a aproveitar todos os nutrientes que a gente vai consumir. A lista tem também um alimento que até pouco tempo era tratado muito mal, o ovo. E ele tem mais do que gorduras e proteínas. Tem colina. A colina é a matéria-prima para fabricar neurotransmissor, quer dizer, aquelas substâncias que fazem a comunicação célula a célula. Bom, agora eu vou buscar uma coisa que a maioria das pessoas adora. Isso aqui.
É para quê? Dar alegria ao cérebro? Chocolate. Além de melhorar o estado de alerta, né? Ele acorda, mas também oferece essa sensação de bem-estar. O nosso cérebro sente uma fome. Quantas e quantas vezes você já assaltou a geladeira no meio da noite em busca de doces? Isso provoca uma culpa. Mas saiba que essas tentações nem sempre representam gula. Normalmente, enquanto dormimos, o fígado produz glicose e envia ao cérebro. Mais ou menos 120 gramas de glicose por dia. Acontece que, às vezes, o fígado não consegue suprir essa necessidade por algum motivo, como jejum prolongado, excesso de atividades ou alimentação inadequada. Aí, o cérebro pede socorro e nos acorda. Ainda não existe uma medida certa de quanto devemos consumir de cada um desses alimentos para que o nosso cérebro funcione bem. 4 é uma mão agora. E é a boa dieta que vai garantir um corpo saudável e um cérebro mais eficiente, o que pode significar também uma vida mais feliz. É bom sempre lembrar que a função cerebral ela vai determinar também as nossas emoções. Sol, ar puro, a paisagem mais linda da cidade e uma corridinha antes de ir ao trabalho. No vai e vem dos passos, das corridas, daqueles que se cruzam, tudo parece perfeito, tranquilo, mas as aparências enganam. Denis corre como complemento do seu equilíbrio. Me considero uma pessoa bem calma, assim. Eu não tento ficar nervoso com nada, eu acho que não leva a nada a ficar ansioso ou nervoso. Não é o caso de Carol. Ela corre contra suas inquietações. O trabalho deixa a gente, né, o dia a dia, a correria, deixa a gente um pouco mais estressado, um pouco mais ansioso. A enfermeira Carol faz parte daquele grupo de pessoas que todos nós conhecemos, pelo menos uma, duas. Pessoas que não param, que se preocupam, que têm uma expectativa exagerada, que parecem sempre angustiadas. Carol é ansiosa, um problema que atinge mais as mulheres do que os homens. E ela só se deu conta quando começou a esquecer coisas demais. Você tem que dar um recado a algum paciente, você tem que dar um recado para a equipe, você acaba esquecendo coisas pequenas do dia a dia. Coisas que não acontecem com o Denis. O analista de sistemas não reclama da memória. Não esquece nunca nada? Muito difícil esquecer. Não tem queixa da sua memória? Não tenho, não. Ela tem sido muito útil para mim. O Centro Internacional de Neurociência desse hospital aqui de Brasília revelou que existem muito mais ligações entre ansiedade e memória do que a gente possa imaginar ou perceber. E isso pode fazer muita diferença no dia a dia. Tudo começou quando os médicos notaram que cada vez mais adultos jovens vinham se queixar de problemas de memória e de atenção. Eles decidiram investigar. Carol e Denis fizeram parte do grupo de pessoas que foram estudadas. A enfermeira e o analista de sistemas são funcionários do hospital. Podemos começar, então? Foram vários testes. O mais revelador é este em que eles ouvem uma história e depois contam o que lembram. Tudo dentro do aparelho de ressonância magnética e vai registrando a atividade cerebral. Terça-feira, às 10 horas da manhã, Maria de Lourdes, uma professora de artes de uma escola pública do Rio de Janeiro, resolveu levar seus alunos para uma atividade fora da escola. E conseguiram identificar, então, que a ansiedade realmente provoca um tumulto no cérebro. Provoca um tumulto no cérebro, bota o cérebro aí bombardeando para tudo quanto é lado, um custo muito alto. Uma evidência comprovada pelas ressonâncias magnéticas, que fazem uma espécie de fotografia da ansiedade e da calma. Que tal, no caso do cérebro do Denis, a gente vê aqui uma ativação mais focada. Aqui a gente está com o cérebro de uma pessoa ansiosa, no mesmo corte, tá vendo? E aí você vê que ela usa essa área que é necessária, mas ela usa toda uma ativação, ela recruta, faz um esforço muito grande para recrutar aqui os neurônios. E o que isso significa, representa no dia a dia dessa pessoa ansiosa, por exemplo, no final do dia? No final do dia ela está muito mais cansada, porque ela fez uma força muito grande para poder desempenhar as tarefas da vida diária, cotidiana.
A nossa memória começa a dar sinais de que já não é mais a mesma lá pelos 40 anos. Quando durante uma conversa ou um bate-papo, por exemplo, a gente não consegue lembrar o nome da música, o nome do filme, o nome do escritor. E aí começa aquela história. Aquele escritor brasileiro, casado com uma brasileira também. Como é que é mesmo o nome dele? E não tem jeito. Jorge Amado não vem à nossa cabeça. São muitas as razões para a nossa falta de memória. E o que podemos fazer é exercitar. Inclusive, resgatando velhos hábitos. Então, primeiro, aprender. Aprender qualquer coisa. Aprender coisas novas faz novas redes neuronais no cérebro, exercita um número muito grande de neurônios. Ler. Na hora de calcular, não usar a maquininha, usar o cérebro. Fazer conta de cabeça. Fazer contas de cabeça, sempre que possível, mas as mais simples a gente faz a conta de cabeça. E também não ficar tão dependente do tablet para a memória e do celular, porque de repente hoje tudo se coloca, se registra ali, então não precisa usar memória para isso. Agora, se você se acha parecido com a Carol, não precisa ficar ansioso. Tratando a ansiedade, melhora a memória. É o que Carol está fazendo. Consciente do problema, procura relaxar, mas no trabalho se cerca de muitos cuidados. Nossa, olha só a agenda da Carol desde o começo do ano. Tudo anotado aqui. Além da agenda, você anota no computador, Carol. É isso. A gente tem que ter muito cuidado, né? Com a atuação, qualquer erro, qualquer esquecimento, pode ter um impacto muito forte na vida de qualquer paciente. Então, não pode se esquecer de nada. Está dando certo. Está dando certo, graças a Deus. Se a ansiedade é um veneno para a memória, a meditação é um santo remédio. Estudos revelam que se a gente conseguir sair deste corre-corre por alguns minutos do dia, vamos realizar nossas tarefas em menos tempo e gastando menos energia. Cérebro descansado é cérebro econômico e mais eficiente. E uma coisa puxa a outra. A vida fica menos estressante. Vera que o diga. O cotidiano dela não é moleza. Junto com o marido Vanderlei e os filhos, ela passa o dia na metalúrgica da família. E o horário é bem puxado. Nós saímos 8 horas de casa. 8 horas? 8 horas e retornamos 10 horas. 10 da noite? 10 da noite. Foi quando passou por um momento bem difícil na vida que Vera decidiu praticar o yoga. Na busca pelo equilíbrio, a meditação surgiu naturalmente. Hoje, para ela e para esse grupo, qualquer hora é hora. Não importa o lugar, meditar é preciso. Tinha uma vida muito agitada, assim, muito cansativa, assim. E a meditação serviu como uma base para eu cultivar um pouco mais de equilíbrio emocional e mental na minha vida, né? A qualidade do sono melhorou muito. Eu percebi que quando eu fazia meditações prolongadas, a qualidade do sono era, assim, muito boa. E o bom humor, sabe? A qualidade do humor, o bem-estar. E quando eu estou cansado, eu uso as práticas de meditação para dar uma esvaziada no cérebro. Quer dizer, você está ajudando ele todos os dias quando medita. Sempre que eu posso, sempre que eu sinto necessidade. E a minha prática é realmente diária. A maioria das pessoas fica todo o tempo com uma tagarelice mental. Assim, sempre pensando em coisas que não fez ou deixou de fazer, ou coisas que tem por fazer, prazos e uma opção de coisas. Quando você para, né, você começa a vivenciar, porque a única coisa que a gente tem de verdade é o presente, é o momento presente. Essas pausas são a oportunidade do corpo relaxar, da sua mente ficar mais atenta, mais clara, e aí você está pronto para retomar o seu trabalho, a sua atividade de uma maneira mais serena, mais centrada. Então isso fez toda a diferença. Intrigada com os benefícios da meditação, a bióloga Elisa Cosaza, doutora em psicobiologia, decidiu investigar o cérebro das pessoas que meditam. Para isso, reuniu um grupo de 20 voluntários que praticam meditação há pelo menos 3 anos, no mínimo 3 vezes por semana, e comparou com 19 pessoas que não meditam. Então, quem não medita precisaria estar ativando mais essas áreas do que as pessoas que meditam regularmente, o que pode significar que as pessoas que meditam teriam, então, um cérebro mais eficiente. Elas precisam recrutar menos áreas cerebrais do que as pessoas que não meditam.
Para realizar o estudo, que foi feito em colaboração com instituições internacionais, os voluntários passaram por testes durante as ressonâncias magnéticas. E ficou claro que as que meditam usam menos o cérebro para as mesmas funções. Elas são mais focadas. Provavelmente elas são, então, mais focadas, né? Conseguem manter, vamos dizer, a concentração na tarefa e provavelmente elas não se distraem tanto. De uma maneira mais simples, a gente pode dizer, então, que seria como se elas estivessem economizando, seria uma economia do cérebro. E por que economizar o cérebro? Para os especialistas, vivemos hoje num tempo em que nossa atenção é exigida de todos os lados. Trabalho, casa, família, trânsito, telefone, computador. Quanto estímulo. Antes, eu era uma pessoa muito dispersa, eu não conseguia focar em nada. E depois da meditação, eu comecei a aprender a acalmar a mente e me focar, né? Você sabe que depois que esvazia a mente, a mente fica cheia de sabedoria. Hoje, Vera acorda bem cedo para, antes mesmo de sair de casa, meditar de 15 minutos a meia hora. Acreditem, os pássaros vêm cantar para mim. É mesmo? Os pássaros vêm. E vêm vários. A minha alma fica muito feliz quando eles chegam. Presentão. É recíproco. A vitamina do sol. Cientista brasileiro revela o espantoso poder da vitamina D contra a esclerose múltipla, doença considerada incurável. Daqui a pouco.